Olá, está começando mais um. Leiga, Partilha! eu sou a Luciana. Eu sou a Letícia. E eu sou a Mariane. Lembramos que esse é um podcast com mais de 100 episódios. Aê! Para a gente refletir sobre as leituras da Bíblia de uma maneira mais informal e descontraída, mas, gente, sempre com muito respeito pela palavra de Deus. E hoje nós temos nossa leitura João, capítulo 10. E a gente convida você a comentar sobre este e também os outros episódios e não deixar de interagir com a gente lá nas nossas redes sociais. É isso aí, vamos para a leitura que está muito boa com a nossa colega Mari. Vamos lá. Então, como o Alex bem falou, hoje teremos João, capítulo 10, dos versículos de 1 a 10. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Obrigada, Mari, pela leitura. E agora eu convido a Lu para fazer aquela contextualização para a gente entender um pouquinho mais o cenário dessa leitura. Então, esse trecho do Evangelho de João, ele acontece já lá na fase final da vida pública de Jesus, provavelmente ali geograficamente por Jerusalém ou redondezas, né? E vem logo essa passagem ela vem logo depois da cura do cego de nascença. E esse episódio, digamos assim, da cura do cego de nascença gerou um desconforto bem grande com as autoridades religiosas ali da época, principalmente os fariseus, né? E Jesus ele não usa a imagem do bom pastor por acaso, né? Ele tá ali de certa forma criticando os líderes que não cuidavam bem do seu povo, porque naquela época a criação de ovelhas era super comum, né? Muito comum mesmo. Então todo mundo entendia bem essa comparação com um pastor de ovelhas, né? Era uma linguagem que todo mundo da época conseguiria assimilar. E mais do que isso, na cultura judaica, o pastor era uma figura muito forte e muitas vezes usada para falar do próprio Deus, né? Como aquela pessoa que guia o povo de Israel. Então, Jesus foi certeiro ali na contextualização do seu tempo também. E é isso. Então eu vou abrir as reflexões de hoje. E a minha reflexão hoje ela foi um pouco mais pessoal. Eu fiquei refletindo no sentido de todo dia eu tenho o costume de caminhar de carrinho, passear de carrinho ao ar livre com a minha filha. E por muito tempo era só eu e o carrinho e eu ficava olhando o céu e me dava uma paz e eu via os passarinhos, né, passando e tal, olhava as árvores. E de umas semanas pra cá, eu comecei a ficar incomodada com esse silêncio, entre aspas, e comecei a ir de fone de ouvido e colocar ele bem alto, sabe? E o que começou a acontecer? Às vezes as pessoas que eu caminho, às vezes o vizinho tava fora, dava oi, eu tipo, só
dava a mãozinha, não prestava atenção. E quando a minha filha começava a resmungar, eu não estava ouvindo ela resmungar, porque ela resmunga que ela tá cansada para eu voltar. E por que que eu tô trazendo isso? Porque eu acho que, para mim, a leitura falou muito sobre ouvir, né? Jesus está dizendo que existe a voz do pastor e existem outras vozes. E a diferença é que quem convive com o pastor reconhece a voz dele. E eu percebo que hoje a gente vive no meio de muito barulho, né? Eu vivo no meio de muito barulho. Vou falar, né, na primeira pessoa. Opinião dos outros o tempo todo, principalmente rede social, dizendo, entre aspas, né, como a gente tem que viver, o que tem que fazer, como se deve fazer, comparação, cobranças. Isso, às vezes, comparação e cobrança que a gente mesmo faz, né, com a gente mesmo, expectativa dos outros, ou seja, é muita voz, né? E no meio disso tudo, a voz de Deus, ela fica mais difícil da gente perceber. E a gente precisa entender, eu principalmente, que nem tudo que a gente escuta, que a gente segue, que a gente consome, a gente tem que levar para a vida, né? Porque muitas vezes cansa, confunde, esvazia. E uma coisa muito importante, ele fala, né, que Deus fala, né, que ele veio, Jesus fala, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Eu sei que, né, nesse contexto, ele quer dizer literalmente a vida que as pessoas, né, acho que ele quer dizer os dois jeitos, né, tanto a vida espiritual, mas a vida material, que todo mundo também merece viver bem, né. Para mim, que sou uma pessoa que não necessita das questões materiais, a abundância para mim significa paz. E essas vozes desses ladrões que acabam entrando, acabam tirando a gente dessa paz. E às vezes a gente nem percebe, porque tá no dia a dia e acaba que vira normal. E isso passa muito porque o que a gente escolhe escutar, como eu falei no começo, eu tava no silêncio, eu tava ouvindo Deus. E aí eu resolvi, não, quero pôr uma coisa alta, que eu não quero escutar meus pensamentos ou minhas questões. E, na verdade, eu vou me aprofundar mais sobre isso no Espinho na Carne. Mas eu queria terminar com uma pergunta, porque eu acho que é até providencial, porque eu vou passar para minha colega Mari, que é fono. Eu fiquei pensando, será que a gente está tão exposto a tanto barulho externo que acabou prejudicando a nossa audição espiritual? E mais, será que ainda dá tempo de recuperar e voltar a reconhecer a voz do verdadeiro pastor? Então, com isso, passo a reflexão para minha colega Mari. Nossa, pesado, hein, Ledes? Pesado. Eu estava aqui respondendo sim, sim, com certeza, sim, né? Essa sensibilidade, se a gente for trazer assim para a questão de causa ou para a questão fisiológica mesmo, né? Quando a gente fecha um sentido, os outros se aguçam. Então, tendem né, a aumentar a sensibilidade dos outros, né? Então, possivelmente, né, se os nossos ouvidos estão tão atordoados com o barulho, alguns outros estão mais atentos, né? Talvez seja esse olhar, né? O olhar e julgar, o olhar e consumir, né? Que a gente está muito fazendo isso o tempo todo. Então, no meu ponto de vista, com certeza, com fechados nossos ouvidos para ouvir a voz do nosso pastor, né? Nós estamos abrindo outros e que talvez não estejam nos levando para um bom caminho, né? E então vamos lá para minha reflexão, assim, né? Essa passagem é muito rica, né? E como ela é linda, nossa, meu Deus. É difícil, eu falo assim que é difícil, que todas as vezes né, pra gente, elas são muito especiais, são muito importantes, ou caem como uma luva, né, naquele momento, naquele dia. E aqui, Jesus está sendo muito paciente, né? Ele está sendo muito cuidadoso, ele está falando nos detalhes, ele está exemplificando, ele está desenhando, como a gente sempre costuma trazer aqui no Leiga, né? Que Jesus tem esse tato, né? De entender que
a gente é muito no concreto. Então, eu acho que até por isso que ele usa parábolas e ele usa exemplos mais para que possa nos trazer para essa realidade, né? E mesmo assim, muitas vezes a gente acha difícil de entender, porque o nosso coração às vezes não está preparado, ou não está aberto, ou não está, né, atento a isso. E nessa leitura, nem sou. Hoje eu tô de glória e leitura, nem sou eu hoje no Boa Nova, né? Mas eu queria deixar aqui uma dica de uma música linda que a Fraternidade São João Paulo II lançou e que me remeteu muito a essa canção, a essa passagem, que é a 99 Ovelhas, e que ele diz desse amor do pastor, né, pelas ovelhas. E nesse sentido, essa passagem vem dizer isso, vem remeter a isso, né? Imagina o que me leva a refletir é desse cuidado do pastor e esse cuidado de Deus conosco, em que vai treinando essas ovelhas para reconhecer essa voz, né? Para que um animal, né, de uma forma assim, vamos fazer uma analogia, para que um animal reconheça a voz do seu dono, não é do dia para a noite. Com certeza ele teve que ir ali com aquele cuidado, com aquela paciência, dia a dia, né? Às vezes ela errando e trazendo com o cajado, né? Ou às vezes falando mais pertinho. Então, ao refletir essa passagem, o que veio muito é desse amor desse pastor. E que assim como a Let's vinha falando, né, agora nessas perguntas que ela deixou em aberto, o quão grande é o amor desse Deus, ao ponto de que às vezes a gente se deixa ouvir, a gente deixa ouvir a voz do ladrão, às vezes a gente é roubado, né, roubado de nós mesmos e roubado desse pastor, mas que esse pastor não deixa, ele não se cansa, ele não se permite se cansar, né, no amor dele, na paciência, e vai lá, né, como diz a parte da canção, 99 ovelhas, e você atrás de mim, né? Ele vem atrás de nós, ele deixa lá as 99 e vem atrás dessa uma, né? Porque ele não quer deixar que a gente morra, né? Ele não quer deixar que a gente se perca, né? E aonde muitas vezes a gente se encontra, né, ao permitir às vezes de se confundir e ouvir a voz do ladrão. Então, o que me ficou assim muito forte é essa questão da paciência, do amor e desse gastar, né? Porque o amor, como a gente tem vivido, né, Lex? O amor, ele é um amor de entrega, de doação. Esse é o verdadeiro, o amor genuíno, né? O amor genuíno é aquele que deixa a si mesmo e vai cuidar do outro, mesmo que isso não seja gostoso, né? Então, às vezes a gente tá com sono, né? Que nem como um amor de mãe, né? Então a gente tá com sono, a gente não quer levantar, mas precisa, por um bem maior, por um amor que é muito grande, né? E que justifica e compreende tudo isso. E na passagem, na palavra de Deus, diz que o amor de Deus ele é muito maior do que o amor de uma própria mãe. Porque esse amor de entrega, esse amor de doação, né? Esse amor verdadeiro, genuíno mesmo, né? Então, o que me levou a refletir muito é esse debruçar do pastor e como que essa relação, né, de que Deus é essa porta, né, que nos dá essa direção, né? Então, não é aquela porta, como já diz mesmo na palavra de Deus, uma porta muito larga, né? É uma porta estreita, é meio tortuoso ali, né? O caminho, mas é o caminho que nos leva para essa abundância que, como a Alex falou, né? É a da paz verdadeira, né? Daquilo que a gente realmente precisa, porque as coisas que estão ao nosso redor vão passar. E a paz que Deus pode nos promover, essa nunca vai passar, né? Ao ponto de que a gente reconhece a presença dele ao se sentir, né, visitados por essa paz. E vou deixar um gancho aqui agora para a Lu. Muito obrigada, Mari. Mari, repete qual que é o nome da música, é 99 Ovelhas, né? Isso, 99 Ovelhas da Fraternidade São João Paulo II.
Muito obrigada, então, Mari. Muito obrigada, Mari e Alex também. Então, vendo um pouco do que eu falei lá na contextualização sobre a questão das lideranças, né, e como identificar o bom pastor, eu acho que esse evangelho ele continua bastante atual, né? Bastante atual naquilo que vocês já falaram e também em relação a isso, né? Que assim como no tempo de Jesus, nós ainda vemos hoje em dia, né, que nem toda liderança cuida bem do seu povo, cuida bem daquelas pessoas que esta liderança deveria estar cuidando, né? Muitas vezes as decisões desses líderes são baseadas em interesses próprios, né, em querer poder cada vez mais, e quem acaba sofrendo as consequências é justamente as pessoas que mais deveriam, né, estar sendo cuidadas, aquelas que teriam que estar sendo protegidas por essas lideranças, né? E eu não estou aqui falando de uma pessoa em específico, nem de um grupo específico, nem de um partido específico, e menos ainda de um momento histórico específico, né? Porque, como eu falei, ocorre hoje, mas não é só hoje que isso aconteceu, né? Ainda acontece nos dias de hoje, mas na história como um todo, infelizmente, é uma realidade humana, né? Que aparece e já apareceu diversas vezes na história da humanidade e em vários locais. Por isso, esse evangelho, me parece que ele também ajuda a nos convidar a tentar discernir essa voz que vocês falaram bastante também, né? E mostrar que nem toda voz que se apresenta pra gente é necessariamente uma voz segura, é uma voz guia, é uma voz que vai nos conduzir para um lado bom, né? Pra gente que é cristão, principalmente, eu acho que esse discernimento a gente tem que buscar. E eu falo por mim também, né? A gente sempre fala a gente, mas pensando nós mesmos, né? Eu mesma, no meu dia a dia. Eu acho que esse discernimento a gente tem que tentar puxar ele ainda de modo mais claro e mais forte ainda, porque como acho que foi a própria Mari que falou, desculpa, não lembro agora se foi a Mari ou a Alex, mas a gente não reconhece aquela voz que se a gente não tá ouvindo com frequência, né? Foi a Mari, né? Que tava falando que precisa... a gente vai reconhecer quando a gente acostumar com a voz, né? Então a gente não reconhece aquilo que a gente não está acostumado com, né? E a nossa principal referência enquanto cristão, ela não pode ser política, né? Uma liderança política, ela tem que ser uma referência espiritual. É uma referência clara, é Jesus. Jesus é essa voz verdadeira que veio para trazer essa mensagem que vocês duas bateram nessa tecla, e eu também vou bater bastante agora também, que é uma mensagem de amor, que é uma mensagem de paz. Principalmente paz, seja paz interior, seja uma paz exterior para todas as pessoas, né? Para um convívio pacífico com as pessoas, né? E então, quando a gente começa a misturar demais fé com outros tipos de disputa, né? A gente acho que corre o risco de distorcer a escuta dessa voz de Jesus e colocar ela em lugares que não são apropriados, assim como as pessoas tentaram fazer de Jesus um líder político naquele tempo, né? Também acho que essa voz, muitas vezes a gente coloca essa voz em lugares que não é para ser colocadas e deixa de ouvir aquilo que é a voz verdadeira, que é a espiritual, né? Que é a que mais importa. No fim das contas, é a que mais importa, né? Que a gente acredita que é a que mais importa. Que é uma voz que vem para trazer, afastar daquilo que não interessa e nos trazer para perto da vontade de Deus e especialmente trazer para nós essa voz de amor, de paz, de justiça de Deus, né? Então, pensei mais por esse lado. E agora, né, essa reflexão aí, essa leitura, essa passagem, ela tem bastante pontos difíceis, né? Assim, a gente aqui levantou várias coisas, as colegas também abrindo o coração aí das suas questões pessoais, mas vamos um pouquinho mais fundo, a carne, assim, dar uma apertadinha na carne, um espinho na carne, que é aquele momento, né, chamado espinho na carne, e eu vou chamar a minha colega Letes para falar um pouquinho pra gente o que ela traz pra gente desse momento. Espinho no meu corpo. Nossa, olha, essa leitura veio bem pessoal, o espinho bem pessoal, que inclusive antes de começar o episódio, quer dizer, no dia de hoje, eu fiz a leitura, acho que eu fiz a leitura no domingo, e eu falei, nossa, ai Deus, me ajuda, que eu tenha paz no dia, porque se eu tiver com essas vozes na cabeça, eu não vou conseguir falar com a voz que Jesus gostaria que eu tivesse aqui para falar. E Jesus fala, né, ele é o pastor, ele é a porta, mas eu me senti como porteiro, mas aquele porteiro meio relaxado, sabe? Sabe, quando assim, tá tudo bem, tá tudo em paz, não tem nada errado acontecendo, e aí a gente meio que abaixa a guarda, e no sentido
espiritual da coisa, a gente não reza tanto, não cuida tanto do que está entrando na nossa mente, não fica vigiando. E parece que assim, não tem problema nenhum nisso. Só que silenciosamente as coisas vão entrando sim. E às vezes não é escancarado, é sutil. E quando você percebe, você já entrou, você está sentindo, entendeu? Você não está pensando mais, você está sentindo. E é o que eu estava sentindo nesses dias, né? Com pensamentos que vinham, ficava, incomodava e parecia difícil de desligar, de voltar para a paz que a gente está falando. E talvez eu tenha deixado a porta meio aberta, né? Achando que não tinha risco, como a Mari falou, porque quando a gente se fortalece no espiritual, quando a gente tem constância, e esse vigiar não é nunca mais dormir, mas é ter consistência, sabe? Quando a gente reza, quando a gente se alimenta, quando a gente ouve, né? Porque às vezes, quando ela falou dos outros sentidos, então a gente tem que se alimentar, a gente tem que ver, a gente não só ouvir as coisas certas, a gente fica mais fortalecido, né? Mais firme. E quando a gente relaxa, não é que as coisas desmoronam tudo de uma vez. É isso que pega, né? A gente vai se enfraquecendo aos poucos. Sabe assim, igual, você faz musculação todo dia, você para, você vai sentir assim que você tá perdendo a sua massa muscular aos poucos, quando depois você não consegue carregar alguma coisa. Então, não é eu como uma porteira, vamos dizer assim, não é só cuidar da porta, porque a porta é Deus, né? Jesus é a porta. Reconhecer essa porta e reconhecer quem pode entrar. Porque Jesus fala que as ovelhas conhecem a voz do pastor, como a Mari também falou. Ou seja, eu preciso saber que é ele falando comigo. Eu preciso, sabe, quando eu peço em oração, eu preciso entender os sinais. Eu preciso conviver, eu preciso escutar e eu preciso me aproximar. Para que quando ele chegar, eu de fato não vai ter nem como eu confundir com outra voz. Porque eu me alimentei de tudo isso. E como conclusão, eu não vou contar, vou deixar como spoiler, que me ajudou muito no meu espinho hoje, e ela nem sabe, eu até caiu lágrima aqui, viu? Foi a oração inicial da Mari. Então, antes da gente começar o episódio, a gente sempre faz uma oração de silenciamento. E cada um prepara, ninguém sabe, né? Não existe um roteiro para isso, Não. ela fala do coração dela. E ela falou, assim, muito pra mim. Então, assim, eu até chorei e eu agradeço muito, porque você respondeu esse meu espinho através da sua oração de silenciamento. Então, muito obrigada. E isso foi um glória, né? Então, como... Vamos puxando o gancho, Vamos né? puxando, que agora ela vem com glória, que hoje ela veio gloriosa. Já preparando um testemunho, né? Hoje teve dificuldade para conectar os perrengues, e aí a gente já vai entendendo, né? Porque o intuito desse episódio, a gente sabe, dos episódios, do Leiga Partilha, a gente sabe que a gente compartilha com outras pessoas, mas que na verdade Deus deseja fazer muita coisa em nossas vidas mesmo, né? Então, o quanto nos ajuda tudo isso, né? Então, só a gente sabe. Que nem diz naquele episódio não, naquele podcast que eu acompanho, que eu já dei de dica aqui, né, já dei de boa nova, não continua, seguimos tentando, ela fala assim, às vezes, aqui não, diabão, então vou reproduzir, né, podem tentar nos calar, mas aqui não, né. Bom, então, o meu boa nova é uma coisa que é um refrigério e tem que ser um refrigério e a gente precisa muito buscar assim o tempo todo e eu fico buscando isso o tempo todo é assim, as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e a conduz para fora. E aí tem uma outra parte que ele diz que essas ovelhas são suas. Então, esse é o propósito da nossa vida, né? Às vezes às vezes a gente se pega perguntando, né? Mas Deus, por que Deus me colocou no mundo? É para sofrer, é para passar aperto. Então a gente se pega, né? Na vida, principalmente nos momentos mais difíceis, questionando do porquê das nossas vidas, né?
E essa passagem vem muito para lembrar do porquê. Porque nós somos dele, nós somos de Deus. Deus nos desejou, Deus somos seus, né? E assim como somos seus, nós somos nós somos planejados por ele. Então, por mais que esteja difícil, por mais que a gente tenha momentos de exigentes, né? Eu gosto sempre de dizer isso, né? Não é que é insuportável, são exigências, né? São momentos que nos exigem um pouco mais de esforço, um pouco mais de suportar. E esses momentos, essa palavra vem para nos refrigerar, né? Que se a gente voltar a escutar a voz de Deus, né? Ou se a gente se recolher, como disse a Letes muito bem ali no começo da sua reflexão, será que não sou eu que estou, né, ouvindo outras vozes ou realmente tampando os meus sentidos, né? Abafando ou fechando ali aquele sentido para ouvir a voz de Deus? Será que, né, nesse sentido, então preciso retomar ouvir a voz dele? Por quê? Porque eu sou seu, eu sou de Deus, né? Ele me escolheu, ele me amou, ele me separou e ele vai estar sempre em cuidado, porque se a gente for lembrar quem é o pastor na vida de uma ovelha, é aquele que não desiste da sua vida, não desiste de cuidar, não desiste de estar ali para ela, para aquela ovelha. Então, somos Deus nos conhece pelo nome, nos chama pelo nome, somos seus, aquele carinho mesmo. E isso não tem glória maior do que lembrar que somos amados por Deus, né? Somos planejados por Ele, que Ele conduz a nossa vida, que nós não estamos sozinhos. Não tem glória maior do que isso, né? Do que essa verdade. Então, que a gente possa lembrar, relembrar, ou todas as vezes que ou queria convidar você também, né? A anotar, grifar, marcar, colocar com um post-it aí na sua geladeira ou no seu lugar de visão, né? Eu sou chamado, Deus me chama pelo nome, Deus é o pastor da minha vida, Ele que conduz o meu caminho, por mais exigente que seja a minha vida ou esteja a minha vida, Ele está cuidando de mim. Assim como aquele pastor que deixa as 99 por aquela uma que se perde. Então somos cuidados e amados por Deus. E glória, glória, gloríssimo. Glória! É isso, hein? Ainda bem que a gente não deixou a tecnologia atrapalhar o episódio de hoje, persistimos, porque Verdade, tá foi inspirador, hein? maravilhoso. Verdade. Maravilhoso, Amém, imperdível. amém. Eu acho que até o nome desse episódio deveria ser Não Perca, tipo, alguma coisa assim. Tentaram nos Vai calar. tentar Tentaram nos roubar, né? Aquela coisa, Tentaram nos roubar. isso, a ovelha sendo buscada ali pelo ladrão, tentaram nos roubar, mas Tentaram nos roubar. o pastor Boa. não deixou. É isso aí. Gloríssimo. Gloríssimo. Obrigada. E agora pedir para a Lu trazer aquela curiosidade, alguma coisa, né, que ela queira falar pra gente que é uma boa nova. Eu quero partilhar a boa nova com você. Então, gente, não tem muito a ver com a leitura, não, tá? Mas, assim, é algo que eu achei muito legal, gostei muito, estou acompanhando aí, vez ou outra, que é a página de Instagram de um padre que chama Padre Egson Ribeiro. O Instagram é P, né, de padre, abreviação de padre, P Egson Ribeiro. Egson mudo, né, demudo e Ribeiro, bem simples. Por quê? Olha, eu confesso que eu nem sei como é que apareceu, assim, entendo da página do Leiga lá, que, né, eu acompanho de vez em quando, eu acho que estava como sugestão, assim, né, que imagino que foi por aí que eu descobri a página dele. Ele é um padre que joga videogame, gente. Que massa! Ele joga videogame, ele assiste animação japonesa, ele lê mangá, história em quadrinho. E ele comenta muito desse conteúdo dele sobre uma ótica da fé. É muito legal, assim. Eu achei... olhando, eu fiquei imaginando se Carla Cucci, se tivesse vivo, não teria partido para um lado parecido, entendeu? De usar tecnologia, né? Como ele já promovia tantos anos atrás, né? Mas enfim, esse lado, né? Mais assim, nerdzinho, digamos, para também promover a evangelização de alguma forma, que uma coisa não impede a outra. E isso, assim, para mim, quando eu era mais nova, adolescente, criança, adolescente,
parecia até muito errado gostar dessas coisas, assim. Não, eu não lembro de ninguém me repreender da igreja, tá? Vou ser sincera, não lembro de ser repreendida por causa disso. Mas eu tinha a impressão de que eu estava fazendo alguma coisa que parecia errada. Ah, mas jogar videogame, ai, tem monstro e não sei o quê. Ai, você gosta de anime, eles, né, tem briga e não sei o quê. E ele traz esse padre Edson Ribeiro, ele traz uma perspectiva muito nova, assim, muito muito legal sobre essas coisas, sobre essas reflexões. E até desmistificando, assim, muito das coisas que, às vezes, o pai e a mãe bate o olho e fala, putz, meu filho tá vendo um negócio lá que tem um nome esquisito. E você vai ver o conteúdo, ele logicamente, pode não ser um conteúdo sobre Jesus especificamente, mas às vezes traz uma mensagem de fé, às vezes traz uma mensagem de amor, às vezes de amizade, né? Principalmente assim, a animação japonesa tem muita temática de amizade, de companheirismo, de luta com um amigo, de ajudar um amigo. E mesmo nos jogos, ele vem, né? O nome do jogo é muito assim, né? Eu vou dar até um exemplo aqui que acho que é um dos mais chocantes, né? Tem um jogo que chama Diablo. Só que o padre ele fala, gente, o jogo Diablo é para você matar o diabo, né? Sim, você é contra Aí, o ó. diabo. Seu personagem é para extinguir o diabo. Então, assim, não se deixem Maravilhoso. pensar que o negócio é do mal só porque ele tem um nome ruim, que É parece ruim, né? marketing. Exato. Então ele falou assim: olha, não. E aí ele tem um quadro que ele faz, né, de Reels que chama Confessionário. Olha que legal, gostei porque eu lembrei do que a gente fez lá no Ah, comecinho, né? verdade, a gente E fez. aí daí ele responde perguntas das pessoas que seguem ele e fala assim: ai, padre, jogar Diablo é pecado, por exemplo. Daí ele vai lá e responde. Fala assim, não, gente, não é pecado jogar o jogo, afinal de contas, a temática não é, a temática é você ir contra o diabo e não a favor do diabo. Daí ele explica, é claro que se a pessoa leva isso para um ocultismo, de querer, sei lá, estou jogando com um feiticeiro e a pessoa da vida real resolve que ir atrás de feitiçaria, obviamente que isso se desvirtua. Mas o jogo por si só não é um problema, né? E ele às vezes posta também, como eu falei, sobre algum desenho e tal, sobre essa perspectiva da fé, de alguma passagem da Bíblia, fazendo um paralelo. É bem legal. Então, assim, para você que é nerdzinho, que nem eu, vale a pena. E para você que é pai, mãe, avô e avó, às vezes dá uma olhada para você até tirar esse peso da achar que, né, que o filho, a filha tá fazendo coisa que é só coisa errada, ou até para indicar para o seu filho, para sua filha, para o seu sobrinho, esse padre para seguir, para tentar, né, olhar de uma outra forma também para essas coisas. Então é Padre Edson Ribeiro, o arroba dele é PE Edson Ribeiro. Já até achei aqui, Padre Gamer. É isso aí. Tá escrito. Quem joga videogame é conhecido como gamer, para quem não sabe, então. Muito obrigada, Luli, gostei, né? É verdade, a gente tem os ouvintes, né? Com certeza tem aí filhos, netos e às vezes tem essa preocupação mesmo, né? Então achei bem interessante também. Eu dei uma olhada ali já, é bem legal o Instagram dele. Bom, mas tentaram nos derrubar, os ladrões tentaram nos roubar, mas chegamos aqui até o fim de mais um Leiga Partilhas, mais de 100 episódios. E esperamos que vocês tenham gostado. E caso vocês queiram nos mandar seus comentários, sugestão, e especialmente a partilha de vocês, aguardamos muito a partilha de vocês. Nós temos canais de contato, mas também nós temos mensagens, temos partilha sim hoje para falar, né? A gente recebeu lá do Maria Lucy, nossa avó, né? Mandou por WhatsApp uma mensagem especial sobre o episódio de Páscoa, que foi muito legal, com bastante participação. E ela comentou, né? Nossa, muitos jovens, né? Assim, participando, que ela achou muito interessante as partilhas. Então, agradecer a ela e a todos que ouviram e novamente os que partilharam para aquele episódio. É isso aí. E agora, Mari, conta pra gente sobre onde encontrar. Como fazer para receber os episódios? Vamos lá, então, para você ficar sempre por dentro aí dos episódios, é sempre através das nossas redes sociais, você fica ligadinho aí que sempre nós estamos postando nos stories ali do Instagram, ou também ali no Facebook, também está disponível pela página, né, Leiga Partilha lá no Facebook, também está disponível os conteúdos, tanto os episódios quanto aquilo que às vezes a gente coloca lá
de uma partilha ou de alguma curiosidade, ou até mesmo os nossos aniversários, né? Que sempre fica por lá também no Face, no Instagram. Então você encontra no Facebook Leiga Partilha, no Instagram, @Leiga Partilha também. Pode estar nos mandando as suas partilhas por lá, suas dicas, estaremos aguardando. E também nós temos as listas de transmissão pelo WhatsApp, que nada mais é uma forma, um meio, né, de você receber os episódios, tanto o episódio do podcast quanto do silenciamento, por um meio talvez mais rápido, né? Em vez de acessar lá no YouTube ou no Spotify, você recebe pelo seu WhatsApp, seu próprio WhatsApp. É só nos passar o seu número de contato para uma de nós ou por meio das redes sociais aí, do Instagram, do Facebook. Nós iremos te adicionar a essa lista de transmissão, que é somente para envio dos episódios. Não é um grupo, não é meio de bom dia, né? De mandar mensagem de bom dia ou figurinhas e imagens. É mesmo para que você receba os episódios. É isso aí. Só lembrando também que nós, além dos episódios, né, com as leituras, nós temos os episódios de silenciamento que acontecem normalmente intercalado, né? Então, a cada 15 dias, uma semana o episódio, outra semana o episódio de silenciamento, e que esse, particularmente, muito bom, me tocou profundamente. Como diz a Alex, fica o spoiler aí, né? Que ó, É. nesse domingo agora você está ouvindo então este episódio 118 nosso, mas domingo que vem vai estar lá o silenciamento que a Mari fez antes da gente começar essa gravação, que deixou o Alex emocionado, então fica aí o spoiler, mas realmente foi muito bonito. E a Lu, dando continuidade, vai falar então onde as pessoas podem ouvir o podcast. Então, para ouvir este e o silenciamento e o que mais a gente postar, você pode entrar lá. 118 episódios, né? Mais os extras, né? Que além do 118 normal, a gente teve uns extras aí. Então, né, ouvir tudo que a gente tem aí, você pode procurar lá no YouTube, né? Tem o canal do Leiga Partilha. Tem também no Spotify e também diversas outras plataformas de áudio aí, que se você jogar no Google, você encontra. Pode perguntar para Alexa, que ela sabe quem somos nós. Então, gente. Uau, legal! Tá muito fácil de encontrar os episódios, é só ir lá e procurar esses canais como YouTube, Spotify e outros canais de podcast, especialmente, que você vai encontrar todos os episódios. É isso aí, muito obrigada, meninas, pela partilha, pela leitura, por tudo. E vamos nos despedir em 3, 2, 1. Tchau!